Olá pessoal, eu sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Som, e esse aqui é o Santa Cruz Pod, o seu podcast regional. Eu já peço que você se inscreva nesse canal, ative aí o sininho para receber as notificações e dê o seu like, que isso é importante, porque o YouTube vai entregar esse vídeo para outras pessoas, principalmente você que mora aqui na nossa querida e amada terra de Santa Cruz. Eu tenho aqui na bancada uma pessoa muito importante no nosso bairro, um grande evangelizador que se chama Jorge Pereira Bispo, nosso querido e amado Padre Jorge. Seja bem-vindo, Padre Jorge. Tudo bem? Obrigado, Claudinho. Uma alegria estar aqui compartilhando com você essa experiência e com todos aqueles que estão nos assistindo, né? Vão nos assistir. Uma experiência importante aqui na terra de Santa Cruz. É uma alegria também poder compartilhar dessa experiência aqui na terra de Santa Cruz, já que eu não sou daqui, né? É uma experiência bastante maravilhosa. Vou falar igual o senhor fala. Muito bem, muito bem, muito bem. Qual é a sua terra natal? Quem era o Jorge Pereira Bispo antes de ser padre? O povo quer saber, principalmente o povo de Santa Cruz. Quem era Jorge Pereira Bispo antes de ser padre? Como que foi que o senhor recebeu esse chamado? Como é que o senhor sentiu? Como é que foi? Conta pra gente. Então, eu nasci no interior de Alagoas, num sítio, chamado Sítio Evangelista, fica entre Porto Real do Colégio e Olho d'Água Grande, né? São dois municípios próximos. E uma família muito grande, minha mãe teve 13 filhos, hoje vivos nós somos 10. E com 15 anos eu vim para o Rio de Janeiro, vim para cá no ano de 87, eu vim morar com a minha tia lá em Caxias. Sim. Minha tia Maura, irmã do meu pai. É por isso que eu vejo muito som em Caxias, né? Eu vou muito lá, porque eles moram lá, né? A minha tia é como se fosse minha mãe, né? Aliás, tem um carinho muito grande pela minha tia, e eu vim morar na casa dela. Quando eu cheguei aqui, minha tia era muito católica, e todo final de semana a gente tinha que ir para missa. Eu era só católico de IBGE, né? Aquele católico só descobre quando se faz pesquisa, né? Chega no portão, qual a sua religião? Católico. Então, como a minha tia era muito católica e participava na comunidade, ela me convidava ou insistia. E às vezes até, né, obrigava a gente a ir para a missa. Eu e meus primos, que nós éramos da mesma faixa etária, a gente ia contra a nossa vontade, mas ia, né? Mas nessa experiência de caminhar aqui com ela, foi importante porque nesse período eu tive uma descoberta grande do amor de Deus no retiro, no final de semana, lá em Petrópolis. E a partir dessa experiência que eu tive no retiro, eu comecei a me apaixonar mais pela igreja. Eu não ia mais forçado, eu já ia por amor. Que eu descobri uma experiência profunda lá do amor de Deus. Foi muito importante para mim. Eu tinha mais ou menos entre 17 e 18 anos. Como eu falei, eu vim para cá com 15 anos. E aquele despertar do amor de Deus no meu coração fez com que eu tivesse mais prazer e alegria de trabalhar. Eu virei barata de igreja, como se diz. Mas até aquele momento eu não pensava em ser padre, né? Não, se falava, e para os encontros se falava de vocação, mas eu sempre eu imaginava que a vocação era para os outros, né? Nunca para mim. Eu nunca pensei em questão de vocação. Eu sei que eu fiquei uns 4 anos participando da igreja, trabalhando, ajudando, né? E em vários eventos da igreja eu estava lá, eu era bem assim, animado, né? Não perdia nada na igreja, né? Eu não sabia dessa parte não, quer dizer que o senhor ficou durante 4 anos, e o senhor lembra da paróquia que o senhor participava lá, o nome da paróquia? Sim, era uma comunidade lá em Caxias chamada Cristo Rei. Cristo Rei. No bairro São Bento, lá, próximo bairro São Bento, lá em Caxias. Então lá a comunidade estava começando, e foi ali que eu comecei, no grupo jovem também, mas chegou um determinado momento que o meu coração estava assim, ansioso por algo mais, né? Só que esse algo mais eu não sabia o que era. E eu rezava, pedia a Deus, comecei a trabalhar. Com 17 anos fui morar sozinho, aluguei uma kitnet, minha tia foi lá. Lá em Caxias mesmo? Lá em Caxias também, trabalhava, estudava. Só tem uma história de Caxias, não sabia não. Mas só que aí eu questionava a Deus, o que é que Deus quer de mim? Porque eu sentia que Deus queria algo a mais, né? Mas esse algo a mais eu não sabia dizer. Foi quando eu fui para um festival de música lá na Piedade, no Colégio do Céu da Piedade, e lá eu encontrei um seminarista, vários seminaristas do Seminário São José falando sobre vocação. E eles começaram a falar sobre vocação.
E quando estavam falando sobre vocação, aquilo despertou em mim um desejo de conversar com eles. Aquela voz interior dizia, vai lá conversar com ele. Mas eu vou falar o quê? E eu falei para eles que eu tinha vontade, curiosidade de conhecer o seminário. E, de fato, aquele período que eu fui naquele encontro, eu estava assim, querendo conhecer onde ficava o seminário, como era a formação dos padres. Eu já vi os padres prontos na comunidade, né? Eu falei, como deve ser não a formação sabia como era, local, aquela curiosidade. Todo esse processo, não sabia como era. Mas né? é interessante que aquela curiosidade já era um despertar de Deus. Sim. E eu conversei com um seminarista, e ele pegou meu endereço e disse, olha, Jorge, sábado eu vou ligar para você, aliás, sexta-feira, para confirmar sua ida ao seminário, para o encontro que tem lá, o encontro vocacional. Eu falei assim, olha, mas eu estou querendo só conhecer o seminário, está pensando que quero ser padre. Aí eu falei para ele, mas eu nunca pensei em ser padre. Ele falou para mim, olha, Jorge, mas Deus tem poder para mudar os nossos pensamentos. E falei, um pouco todo sem graça, assim, Eu sei que eu fiquei naquela ansiedade, né, durante aquela semana, isso foi um domingo, durante a semana, e eu tinha, numa semana anterior, tinha ido numa festa de um casamento de um amigo, e eu tinha conhecido uma jovem lá, e isso eu já tinha 19 anos, né, conheci uma jovem, disse, nossa, eu preciso casar, que eu moro aqui sozinho, longe da minha família, aquela coisa toda, né, e eu comecei a namorar com ela, não queria namorar com ela, mas falei, não, primeiro vamos falar com a minha família. E ela ficou de ligar na sexta-feira para saber se eu ia conhecer a família dela, e também o seminário ficou para ligar na sexta-feira. E naquela época não tinha telefone, celular, né? Tinha que ligar para a firma, e eu fiquei, e agora? Quando chegou a sexta-feira, eu disse, meu Deus, e agora? Se ligar a menina lá para confirmar se eu vou para a casa dela. Chegou na estrada, tinha dois caminhos, né, padre? E eu falei tinha assim, dois caminhos. E se o pessoal do seminário ligar para mim? Mas chegou um momento que eu fui assim, bem decisivo no meu pensamento. Falei assim, a primeira pessoa que ligar, eu vou aceitar como vontade de Deus. Eu falei bem assim para mim, né? A primeira pessoa que ligar, eu vou aceitar como vontade de Deus. Quando foi à tarde, o gerente lá da firma me chamou, eu fui atender, né? O telefone era do seminário. Aí era o seminarista dizendo que estava ligando para confirmar se eu ia no dia seguinte na reunião lá deles. E eu nem pensei duas vezes. Eu falei, sim, eu vou. Isso que eu falei, sim, eu vou, mas despertou uma alegria. Parecia que eu explodi de tanta alegria. Se eu pudesse sair correndo naquela... Você descobriu naquele momento o que o senhor queria da vida, né? Foi uma resposta assim, porque uma alegria... Aí o rapaz que trabalhava lá comigo perguntou assim, o que houve, Jorge? Eu falei, nossa, estou com uma alegria muito grande. Eu acho que vou ser padre. Aliás, eu falei assim, eu vou ser padre. Foi bem assim. O primeiro que eu fiz, que eu falei para ele, né? Para a pessoa ali, foi o primeiro que estava ali ao lado, né? Eu vou ser padre. Mas eu não falei para a família, né? Aí eu fiquei, digo, não falar para ninguém da minha família. Aí eu fui no outro dia conhecer o seminário. Quando eu conheci o seminário, eu voltei, aí eu reuni minha família, essa minha tia, lá na sala dela, e falei, tia, eu quero falar uma coisa com vocês. E ficaram assim, porque eu nunca fui estar falando, eu sempre fui muito tímido, muito mesmo, né? E eu nunca tinha reunido minha família para nada. Eu falei, olha, eu tomei uma decisão, hoje fui conhecer o seminário e eu me decidi, eu vou ser padre. Eu falei, sério, Jorge? Eu falei assim, e a minha tia deu um apoio, né? O meu irmão, né? Minhas primas estavam lá também. E ali eu comecei todo o processo de discernimento vocacional, que é um ano, né, de discernimento. E no ano seguinte eu entrei. Eu entrei no seminário no ano de 92. Entendeu? Olha. Então quer dizer que com 18, né? Foi 19 anos, né? Não, já entrei. Não, o senhor decidiu. Tinha 19. 19 eu entrei anos. com 20 anos. Né? No mesmo local, lá no São José, não é isso? É, no São José, lá no Rio Comprido, né? Eu era um menino cheio de sonhos. Olha. E aí, como que foi esse período no seminário? Então, eu fiquei 8 anos no seminário, né? Eu fiquei 8 anos no seminário e foi uma experiência nova, né? Porque eu tive que largar o trabalho, né? Eu trabalhava numa ótica, né? No laboratório onde se faz a lente. E eu pedi as contas com a cara e a coragem, como se diz, na fé. Eu risei muito porque eu morava longe da minha família, dos meus pais, né? E não era fácil a decisão, né? Você deixar tudo para ir para o seminário, aquele medo de não dar certo, né?
Eu falei, se não der certo, aí tudo aquilo. O senhor estava decidido. Né? Mas, graças a Deus... No primeiro dia, o senhor já estava decidido. Não foi fácil, né? São 8 anos, né, de estudos, né? E não é fácil, é um desafio muito grande. Aí entrei, como eu falei, entrei em 92. Em 2000, eu me ordenei. Né? Sim. Me ordenei. Eu, já como diácono, fui trabalhar na paróquia Santa Teresinha, no Menino Jesus, lá em Campo Grande. Como diácono, fui no mês de março de 2000. Aí eu fiquei até agosto como diácono. Aí eu fui ordenado, fiquei lá na paróquia. O bispo falou que eu ia continuar na paróquia nova. Eu era o primeiro padre lá na paróquia. Eu fiquei lá de 2000 até 2006. Em 2006, fui convidado para uma nova missão. Essa missão que vai até hoje, né, padre? Para uma nova missão, uma missão desafiadora. É muito desafio. Eu tive assim, um privilégio de acompanhá-lo desde o início. Eu lembro quando o senhor veio para Santa Cruz, eu ainda estava no Fusquinha do carro de som. Eu lembro quando o senhor chegou, a João 23, as capelas ainda pertenciam a Nossa Senhora da Conceição. Eu lembro que vários pontos aqui da reta tinha uma faixa: Padre Jorge, seja bem-vindo, seja bem-vindo. A comunidade recebe de braços abertos. Eu lembro que eu estava com um Fusquinha aqui na reta para virar já para o hospital. O senhor estava chegando ali no posto de gasolina para abastecer. E eu falei o seu nome, saudei, falei que a comunidade de Santa Cruz recebia o senhor de braços abertos. E já faz 17 anos, né? Sim, 17 anos. Eu vim com muito medo, né? Assim, eu confesso. Eu vim com muito medo porque eu estava numa paróquia pequena. Sim. Só tinha a matriz, que era pequena, mais 2 comunidades. Né? E quando o bispo falou que vinha para cá, quando eu olhei lá no anuário, que a arquidiocese tem um anuário, né? Com todas as paróquias. Quando eu olhei que tinha matriz mais 18 comunidades. Nossa! Né? E o tamanho da igreja, né, assustava, né? E foi um grande desafio. Porque quando você chega aqui, se depara com o tamanho, né? Até hoje, na verdade, né? É assustador, né? O tamanho, assim, para você administrar tudo isso. As pessoas não sabem a tamanha dificuldade que é, né, padre? Eu costumo em dizer... vários aspectos, né? Sim. Principalmente no humano, né? Infelizmente. Costumo dizer que tudo que a gente olha de fora é mais fácil, né? O desafio que os outros enfrentam, a gente não tem noção, né? Não tem. Porque só o dia a dia que a gente sabe o desafio que é para administrar, né? Não só a estrutura, né, física, mas também administrar pessoas. Né? Quem trabalha com gente, com pessoas, sabe que não é fácil, é um desafio muito grande. Mas quando eu vim para Santa Cruz, uma palavra que veio muito forte no meu coração foi do rei Salomão. Né? Salomão, quando ele assumiu o reinado, ele teve a experiência de se encontrar com Deus, né? E Deus pediu que ele falou para ele pedir o que ele quisesse, né? Que ele daria. E Salomão, ele pediu sabedoria, né? E eu me lembrei muito de Salomão, que diante de um grande desafio, eu falei: o que é que eu preciso para trabalhar aqui em Santa Cruz? Conhecer o povo todo, é muita gente, né? E veio muito forte essa palavra de Salomão, né? Sabedoria. E de fato, né? É muito necessário para você lidar com todas as realidades, né, no dia a dia, com pessoas, saber administrar, né, saber dar cada passo, né, porque você tem que saber administrar cada situação. E eu, como eu falei, só tinha 6 anos de padre. Como eu falei, eu sempre fui muito tímido, né? Então, eu fiquei assim, mas como pode eu administrar uma paróquia tão grande se eu sou tão tímido, né? Mas a graça de Deus, ela vai agir na nossa vida, né? Como diz Paulo, eu sei em quem eu pus a minha confiança, né? E é isso que nos sustenta, que nos faz caminhar cada dia. Então, padre, quantos anos o senhor tem aqui em Santa Cruz? Quais são os maiores desafios? São muitos, né? Eu sei que são muitos, mas quais foram os maiores desafios? A gente vai falar da Missa pela Vitória também, mas quais foram e quantos anos aí o senhor já tem de Santa Cruz na Nossa Senhora da Conceição? Eu já fiz 17 anos aqui em Santa Cruz. Já? 17 anos, hein? Eu nem imaginava que ia ficar tanto tempo aqui, né? O padre Guilherme, que ficou tantos anos, acho que ficou bem uns 40 anos aqui em Santa Cruz. Nossa! Eu já tenho 17 anos aqui em Santa Cruz. O grande desafio que eu enfrentei aqui, um dos grandes desafios que eu enfrentei, foi reformar a igreja, né? Sim, Nós estávamos com uns problemas lá na igreja, na estrutura.
E pelo fato de ser muito grande, é muito assustador, né? Tudo ali que a gente vai mexer é muito grande. Tudo é majestoso, tudo é grande, né? E aquilo mexeu muito comigo, que no início eu pensava que não seria possível, né, fazer tudo aquilo. O senhor fez uma campanha, vocês fizeram várias campanhas, né? Eu lembro. Várias campanhas, e foi a partir dessa campanha, dessa reforma, que eu fui percebendo, né, o carinho, o zelo das pessoas da paróquia, né? Os fiéis foram assim, muito generosos, porque eu tinha que fazer aquela obra numa fase de transição. Eu nem conhecia o povo, nem o povo me conhecia, né? Alguns me conheciam lá de Santa Terezinha, mas uma coisa é você conhecer indo lá visitar, né? Outra coisa é trabalhando, né? Exato. E justamente foi num período de transição onde as pessoas abraçaram a causa, né? Fizemos várias campanha de tijolos, a pessoa vendia uns tijolinhos, né? Lembro. Foi muito importante e emocionante, né? Porque a gente fez ali um tempo recorde na nossa reforma. Em 8 meses que nós fizemos toda aquela obra. E foi algo assim, muito importante, né? Eu cheguei no final de 2006 aqui. Em 2007, no final de 2007, nós já estávamos ali inaugurando a reforma da igreja. Foi um momento histórico, um momento marcante. As pessoas choravam de emoção ali. Hoje nós temos ali, graças a Deus, muitas coisas que foram feitas nesses 17 anos. Aquela capela do Santíssimo, que é muito bonita, né? Nós fizemos ali depois que nós chegamos. Aquela ermida de Nossa Senhora, aquele bazar. O Santa Clara. O Santa Clara, a gente reformou. Era um espaço assim, não estava sendo utilizado, Sim, né, ali padre? Foi o primeiro cinema de Santa Cruz, né? Isso. Cinema, teatro, né? E agora um espaço importantíssimo, né? Ali tinha uns 20 anos que estava fechado, né? Aquele espaço. E foi um grande desafio. Nós fizemos para a Jornada Mundial da Juventude. Nós aqui tivemos a graça de receber muitas pessoas de fora, né? Estima-se que se passaram aqui umas 100 mil pessoas na JMJ, aqui em Santa Cruz, ali na paróquia. Foi uma experiência. O lançamento do Hino da Jornada foi na nossa paróquia. Nós recebemos durante a jornada 18 bispos, né, do Brasil e fora do Brasil, o cardeal de Barcelona, arcebispo de Honduras, né, e outros bispos, né, da Venezuela, da Colômbia, né? Tudo isso nós tivemos a graça de receber na nossa paróquia. Mas isso tudo só foi possível por causa de tudo aquilo que nós fomos fazendo, né? A gente nunca imaginava que a gente ia receber tanta gente na nossa paróquia. E foi uma experiência maravilhosa, que todo o trabalho que nós fizemos, na verdade, nós estávamos preparando a casa para receber muitas pessoas. Além de outras atividades que foram acontecendo na nossa paróquia, trabalho com a juventude, com os adolescentes, com a família. A gente ali não para. A nossa paróquia, ela está sempre em movimento, né? Tem muitas atividades ali, graças a Deus. E o pessoal foi abraçando a causa e aos poucos as coisas foram acontecendo, né? Graças a Deus. Foi uma experiência, tem sido uma experiência muito boa. Não só para mim, para os padres que passaram por aqui, porque comigo já trabalharam 20 padres ali, né? Eles vêm como vigário, trabalham, fazem experiência, depois vão assumir as suas paróquias. E foi uma experiência assim, maravilhosa, né? Isso eu sempre diz, o senhor não se cansa de falar que Santa Cruz é um celeiro de vocações, né? Sim, Só nesse tempo que o senhor está aqui em Santa Cruz, quantos padres já se formaram? Olha, já 7 padres nós formamos, graças a Deus, porque tem dioceses que nem forma isso, né? Nesse período que eu estou aqui, né? E graças a Deus nós temos 7 padres, já temos uns 3 ou 4 no seminário ainda. E estamos rezando para que Deus suscite vocações, porque a gente vai passando, né? Precisa aparecer mais vocações para que dê continuidade à obra de Deus. É claro que Santa Cruz é uma terra fértil, né? Nós temos outras vocações, outras pessoas, né, que já passaram, que na época dos estigmatinos, ou seja, era a congregação que assumia antigamente, na época do padre Guilherme de Caminada. Tem vocações, tem padres fora, né, daqui do Rio, e freiras também nós temos. Então é uma paróquia, graças a Deus, abençoada, né? Por isso tem o nome de Terra de Santa Cruz aqui, né? Amém, amém. Uma coisa que tem que ser dita, Padre Jorge, é que eu lembro que antes do Padre Jorge chegar, eu participava da missa na época do Padre Roberto José, né?
E as pessoas que queriam entender o que o padre estava falando na homilia, tinha que ficar pertinho da caixinha de som, no máximo 2 ou 3 metros. Se passasse disso, não entendia nada. E através do senhor, a sua chegada, o senhor teve essa percepção de melhorar o som interno da paróquia, com a ajuda do padre Jorge, ou melhor dizendo, com a realização desse homem aqui, ele conseguiu fazer o tratamento acústico do interior, que é difícil aquela construção, né, aquela redoma. Fez o tratamento de ateamento do teto da igreja, fizemos aí o reposicionamento das caixas, e foi um trabalho muito árduo, mas hoje em dia, já tem um tempo, que as pessoas entram na igreja e em qualquer lugar que esteja, consegue entender o que o senhor está falando. A comunicação melhorou dentro da igreja, porque não se entendia, as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. E é difícil, porque a igreja ela tem 40 metros por 40 por 40, praticamente. Né? Então, a capacidade de 1.000 pessoas sentadas, aproximadamente, sim, não é isso? É. E aquela arquitetura que foi feita, realmente não tinha, antes desse tratamento acústico, as pessoas não conseguiam compreender. A comunicação ficava assim comprometida, mas agora não, né? Sim. Com a sua dedicação em fazer o melhor para Deus, né, padre? Ficou essa parte aí da comunicação interna da igreja ficou muito melhor. Todo o trabalho que foi feito ali é de muita ousadia, né? Porque, como eu falei no início, é muito assustador ali porque tudo é muito grande, né? Sim, e sim. não é fácil. Santa Cruz é um bairro pobre, né? Não é fácil você fazer uma obra grande ali porque as pessoas, né, são simples e tudo mais. Mas quando a comunidade se une, a gente vê ali que, eu já falei muitas vezes para a comunidade, né? Que a força da comunhão, da unidade da igreja, né? Essa união é tão importante, porque se não fosse essa união, não seria capaz de nós não seríamos capazes de fazer o que foi feito, porque era angustiante aquela acústica da igreja. Uma vez um padre amigo veio celebrar aqui, ele disse assim: Padre Jorge, como é angustiante celebrar aqui, né? Você fala... Antes do tratamento, né? Eu lembro. Você fala, as pessoas não ouvem, né? Eu lembro que na minha posse tinha mais de 2.000 pessoas, era muita gente, né? Mas as pessoas quase não ouviam. Naquele dia a coisa estava muito feia, né? A questão do som, né? E eu fiquei 9 anos assim, não foi? Graças a Deus, né? Que você conseguiu aquela empresa. Inclusive, eu fui celebrar uma paróquia recentemente, que eles chamaram a mesma empresa, porque tinha essa mesma dificuldade. Uma paróquia já tinha trabalhado, e eles fizeram esse jateamento acústico e melhorou bastante. Isso aí. E era interessante que eu ficava até um pouco desanimado em caprichar na homilia, porque as pessoas diziam assim: Padre, eu não ouvi nada que o senhor falou. Mas hoje até não tem um aviso, eu dava um aviso: Padre, vai ter o quê? Eu acabava de avisar algo, né? E as pessoas lá na porta: Padre, o senhor falou o quê mesmo ali? Eu não entendi. Era isso que acontecia. Né? E foi muito tempo isso, porque é desafiador ali, né? Pelo tamanho e tudo mais. E vinha muitas ideias daqui, ideias dali, pessoas, né? Mas não era o suficiente. Mas graças a Deus, o tratamento acústico nos ajudou bastante. Depois colocamos também os vitrais. Isso. Não tinha outro vitrais, desafio, né? Outro desafio, né? Os vitrais ali e tudo mais. Com a graça de Deus você conseguiu, né? Muitas coisas ali, E é possível. O som ali fora também, na missa pela Vitória. É um espaço importantíssimo ali, né? Também, E uma das coisas marcantes também foi a missa pela Vitória, né? Missa pela Vitória. Vamos falar da missa pela Vitória, né? Essa missa pela Vitória, muitas pessoas alcançaram a vitória em suas vidas através, né, de participar da missa, de tantas situações que eu presenciei ali. Sim, sim. Né? De todos esses anos. Padre, mas como que começou? Qual foi a sua primeira missa pela Vitória? Onde foi? Foi lá em Santa Terezinha? Não, lá não tinha missa pela Vitória, né? Foi aqui em Santa Cruz? Aqui em Santa Cruz. O que aconteceu? Eu vim para cá, para a paróquia, por obediência ao bispo. Eu não queria vir para cá, porque eu achava que o bispo deveria ter mandado um padre já de uma experiência de 20 anos de sacerdócio, né? Sim. E eu, no entanto, me achava muito novo para vir para cá. E quando eu cheguei aqui, me deparei com muitos desafios, muito mesmo, né? E eu entrei assim, numa crise muito grande. Falei, meu Deus, por onde começar? E eu comecei a pensar. Aí eu, de repente, falei assim: vou celebrar uma missa chamada Missa pela Vitória. É uma forma de atrair as pessoas, né?
Aí eu fui lá no salão. Tem um salão Padre Expedito, né, que cabe umas 300 pessoas. Aí eu celebrei a missa, tinha mais 100 pessoas mais ou menos. A primeira foi lá no Expedito? Foi no Padre Expedito, né? Não sabia. Aí a segunda, foi a primeira e a segunda. Então a primeira missa tinha mais 100 pessoas. Uhum. A segunda tinha já umas 300 pessoas. Quando foi na terceira missa, eu disse, vou celebrar aqui no pátio. Isso é um desafio aqui no pátio. Mas eu estava muito cabisbaixo ainda. Eu vi um período, quando cheguei aqui, de me questionar muito, né? Questionar a Deus, por que o Senhor me mandou para cá? Por que o Senhor me mandou para cá? E eu estava assim, cabisbaixo, me paramentei, aí peguei aquele corredor ali da lateral, numa terça-feira à noite, e muitas vezes eu sentava ali naquele palanque, né? E eu disse, será que um dia eu vou ver isso aqui cheio? Eu achava que era coisa assim, só daqui uns 20 anos, 30 anos, né? Eu disse, será que um dia eu vou ver isso aqui cheio? Porque acabava a missa, o pessoal sumia, né? E eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu me paramentei, cheguei ali, olhei para o pátio, terça-feira à noite, aquele montão de gente. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Aí veio uma voz interior que dizia assim, meu filho, a obra é minha, a igreja é minha. Aí eu fui lá celebrar aquele palanque, alugamos um som. Não era o som nosso, alugamos um som. E eu mais uma vez cheguei lá em cima e falei, Jesus, quantas pessoas, que é isso? E ele disse, meu filho, a obra é minha. Você não estava entendendo ainda. Eu estava assim, sabe? Eu estava assim, surpreso. Aí eu celebrei a missa no final, passei com o Santíssimo. Ali em frente à cantina, né? Passei com o Santíssimo. E tinha uma mulher com as mãos cheias de foto da família. Sim. E aquela mulher chorava tanto, pedindo, Senhor, salva a minha família. Senhor, salva a minha família. E aquela vozinha interior dizia assim, meu filho, foi para isso que eu chamei você, eu trouxe você aqui, para salvar as famílias. E eu lembro que eu passava com o Santíssimo e as lágrimas descendo, né? E aquele dia, eu nunca mais questionei a Deus porque eu estava ali. E Deus foi confirmando, e as pessoas começaram a falar, padre, nossa, como eu fui tocado naquela missa, padre, como eu estava precisando, olha, que momento maravilhoso. E as pessoas foram, né, se achegando. As pessoas passavam na rua, o que está acontecendo naquela paróquia ali, né? O que está acontecendo? Né? Que o pessoal via aquela multidão ali no pátio, né? E foi interessante que isso foi se espalhando. Hoje tem várias missas pela Vitória no Rio de Janeiro. Né? Isso aí. Mas elas surgiram daqui, né? A primeira foi aqui em Santa Cruz. E graças a Deus, né? Nós celebramos 17 anos de Missa boa pela inspiração Vitória. que o senhor deu, né? Graças a Deus, semana mesmo nós celebramos lá, mesmo no frio, a igreja estava lotada, as pessoas. E é interessante que você percebe que as pessoas vão para rezar mesmo, né? Você vê assim nos olhos das pessoas a fé, a confiança, né? Que as pessoas têm, a esperança. Pessoas que chegam ali com tanta esperança para rezar, porque a gente reza bastante, né? A gente suplica, né? Para que Deus abençoe aquelas pessoas. E ali é diferenciado. Interessante, né? Que eu já tenho, como eu falei, 17 anos que eu celebro a missa pela Vitória. Toda a missa que eu vou celebrar dá um calafrio, né? Parece que é a primeira missa que eu vou celebrar. Essa última missa mesmo, quando fui celebrar, eu estava assim, estava tenso. Parecia que eu nunca tinha celebrado a missa pela Vitória, né? Mas é realmente pela graça de Deus. Deus se utilizou desse meio para reavivar a paróquia, né? A comunidade, a igreja. Isso foi muito importante. Foi uma experiência marcante, né? Nós tivemos muitas experiências maravilhosas, assim. E é muito importante essa missa, para quem não sabe, né? Para quem não sabe, é a primeira terça-feira de cada mês. Acontece a missa pela Vitória na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição com Padre Jorge Pereira Bispo. Você está convidado, né? Toda primeira terça do mês, não esqueça, hein? É uma vitória na sua vida. Como foi na minha e de muitas pessoas também, né, padre? Sim, muitas pessoas passaram até a caminhar mais, até muitos católicos estavam frios, né, assim, estavam distantes. E eles voltaram, né, a partir da missa pela Vitória, e um foi trazendo outro, aquelas pessoas, e foram tendo essa experiência, né, de estarmos ali juntos. E você percebe que a missa pela Vitória vem gente de muitos lugares. A gente percebe pelo semblante, porque a gente já é daqui há muito tempo, a gente percebe quem já é da comunidade, e pessoas que vêm de lugares distantes para rezar, para buscar a vitória de Deus. Isso é muito bom, né? E eu fiquei muito feliz, porque a Missa pela Vitória foi uma vitória para mim também, porque eu estava precisando, né, passar por essa experiência
já que eu achava que determinadas situações eram difíceis de serem resolvidas, né? E Deus foi mostrando que realmente a obra é dele, a igreja é dele, tudo pertence a ele, né? O senhor sempre diz nas homilias, na igreja, aqui só não vai para o céu quem não quer. Então fala um pouquinho das pastorais, dos movimentos que acontecem na paróquia Nossa Senhora da Conceição aqui em Santa Cruz, para quem não está sabendo, para quem está fraco na fé, para quem só vai uma vez no mês na igreja, ou de vez em quando. As pessoas, tem gente que não sabe, né? É bom a gente fazer, sublinhar todos os movimentos que acontecem na paróquia. Quais são? Então, Claudinho, quando eu fui chamado para ser padre, Deus ele colocou uma coisa no meu coração, né? Que aquela experiência que eu tive do amor de Deus, eu tinha que levar para as pessoas, né? E foi isso que me impulsionou a ser padre, me fez, me encorajou muitas vezes a enfrentar muitas dificuldades. Uhum. E essa meta, né, eu guardo no meu coração, né? De levar às pessoas essa oportunidade, né? Por isso que eu falo, né, só não vai para o céu quem não quer, porque Exato. Oportunidade a igreja oferece. Às vezes quem está de fora da igreja acha que a igreja só se resume naquela missa de domingo, né? Mas a nossa paróquia, ela não para, como eu falei. Nós temos ali pastoral familiar, nós temos trabalho com jovens, nós temos trabalho com adolescentes, nós temos grupo de oração, nós temos apostolar, nós temos as mães em ordem de batalha. Os retiros. Temos retiros, né, que são experiências profundas, né? Exato. A nossa crisma também. E tantos outros, né, que não dá para lembrar tudo aqui no momento, mas são várias atividades que as pessoas têm de se aproximarem, de estarem juntos, porque nós vivemos num mundo de um individualismo muito grande e a gente precisa estar em comunidade, né? E tem vários grupos lá que as pessoas podem participar, elas podem se aproximar, porque o isolamento leva a gente à tristeza, principalmente nos dias de hoje, né? Nós vivemos num mundo muito difícil. Nós precisamos estar em comunidade. Eu vejo, por exemplo, muitas experiências de 17 anos. Por exemplo, às vezes as pessoas perdem um ente querido, né? Eu vejo como os irmãos rezam por aqui dali. Olha, vamos rezar pelo fulano. Olha, o fulano está passando por isso. E essa ajuda mútua é importante. Porque nós vemos que cada vez mais as pessoas estão caindo numa depressão, numa tristeza. Infelizmente. A crise de ansiedade. Tem, né? que buscar a Deus, Tantos né, os pai? problemas que nós temos a enfrentar na nossa sociedade, né? E principalmente aqui, você estava falando anteriormente comigo aqui, né, em off, né, da dificuldade de Santa Cruz, né? Quando eu vim para cá, eu vi tanto isso, né? Como Santa Cruz é um bairro abandonado pelo poder público, isso, né? Infelizmente. E quer dizer, se as pessoas não tiverem esse refrigério, né, na parte da igreja, né, as pessoas vão entrar cada vez mais numa tristeza. Então é importante que nós sejamos sinais de esperança. Uma vez um bispo falava no retiro para nós padres, né? Ele dizia assim: por mais que nós estejamos vivendo momentos difíceis, a igreja tem que ser sempre sinal de esperança, porque a nossa esperança é Cristo Jesus. E eu nunca esqueci disso. E de fato, né, a gente precisa desse momento, de estarmos juntos, né, com todas as nossas limitações. Mas ninguém pode nesse mundo caminhar sozinho, né? A gente precisa, não. Né, uns dos outros. A gente, Santa Cruz, louva a Deus pelo o trabalho que o senhor desenvolve. O senhor acabou de tocar num assunto muito delicado, que é o segundo maior bairro do Brasil. Tem alguma coisa errada aqui, padre. O segundo maior bairro do Brasil, que é Santa Cruz, onde nós moramos, nós vivemos, não tem atenção do poder público, atenção devida. Eu sempre digo, não é que o poder público não faça nada, mas a dimensão populacional requer muito mais atenção. A falta de representantes aqui é crucial, essa falta é crucial para que isso não aconteça. Então eu espero que a partir desse ano, né, as pessoas acordem, Santa Cruz possa tomar novos caminhos e buscar essa real representatividade. Não é só a paróquia que acolhe, né, o Padre Jorge, a população em geral tem que acordar para a realidade nossa, de Santa Cruzense, de nós que moramos no extremo oeste do Rio de Janeiro. A gente tem que
pensar na gente. Falando agora como bairro, de toda a diversidade que tem. Então, Padre Jorge, o grande mal que a gente vê na sociedade, o que eu vejo, se eu tiver errado, o senhor me corrija, o grande mal que acontece na sociedade, assassinatos, tudo que acontece de ruim, na minha opinião, a grande parte é falta da família. Porque que a gente vê é tudo desenfreado, a falta da educação de base, que a gente vê raramente. Isso é uma coisa que a gente vê já na sociedade já há algum tempo. A gente não vê mais o filho tomando benção do pai, benção pai, benção mãe. Está se tornando raro cada vez mais. O senhor não acha que é a falta da família em vários aspectos? Sim, Claudinho. Como eu falei no início, eu sou filho de nordestino. E nordestino tem muito esse senso de família, né? Até hoje, a minha família é muito grande, né? Muito mesmo. Eu tenho mais ou menos 23 sobrinhos, né? Por enquanto, uns 7 sobrinhos netos, né? Primos que eu nem sei dar conta. E nós somos uma família muito grande. E eu, desde o momento que eu me ordenei padre, eu sempre trabalhei com família, né? Com a juventude, com o adolescente, com os casais. E a gente está sempre lidando com essa realidade de família. E a gente percebe como esta falta da estrutura familiar tem afetado a sociedade, né? Porque o São João Paulo II fala que a família é a célula da sociedade, né? Sim, eu acredito nisso. Então, se nós não valorizarmos a família, buscarmos uma família, isso vai refletir na sociedade. Por quê? Você vê como antigamente existia mais respeito. Mas por que existia mais respeito na sociedade? Porque ele começava em casa. Exato. Por exemplo, um filho, ele não gritava com os pais, né? Se você não respeita os seus pais, você vai respeitar os da rua? Não né? vai. Então, eu cresci, né, dentro de um ambiente que eu tinha que respeitar os mais velhos, benção pai, benção mãe. Hoje, por exemplo, meus sobrinhos, todos eles pedem benção. Benção tio, né? E eu, assim como eu fazia, né? Isso cria também um clima de respeito, né? Entre nós, coisa que muitas vezes você não vê em muitas famílias. Cada vez mais as famílias estão vivendo uma crise profunda, né? Porque foi se perdendo isso, né? Mas a família é importante para todos nós. Como eu costumo brincar lá na igreja, nós não viemos de uma chocadeira, nós viemos de uma família, que é a nossa base, né? Que é a nossa base. Se a família está doente, a sociedade está doente. Se nós tivermos família desonesta, vamos ter sociedade desonesta. Então é preciso que se invista bastante nas famílias para que nós tenhamos uma sociedade sadia. Aí entra o papel de cada um, né? Cada pessoa tem que ter a sua responsabilidade. Porque muitas coisas que eu hoje sou, eu não recebi da igreja em primeiro lugar. Eu recebi da minha família. A educação que eu tenho hoje, em primeiro lugar, eu recebi da minha família. E como eu valorizo a família. Por isso que eu sempre trabalhei com família. Eu sempre falei na paróquia, o que eu faço pelas famílias é como se estivesse fazendo para a minha família de sangue, né? Porque eu aprendi assim. Eu tenho uma família. Eu nunca perdi o vínculo com a minha família. Meus pais já faleceram, mas hoje nós somos 10. Mas a gente está sempre se comunicando, um ajudando o outro. Como é que você está? Olha, falando de tal, né? Porque eu pensei que com a morte da minha mãe, a família ia se dispersar. Não, mas nós estamos unidos, porque eu falei para meus irmãos, assim que a minha mãe faleceu, né, que a maior riqueza que os nossos pais deixaram, a maior herança foi realmente esse amor que nós temos um pelo outro, né? O amor da família. E a gente percebe que falta bastante. A gente percebe quantos problemas, até problema de fundo emocional, né? Por exemplo, você tem, porque não tem uma base familiar. Exato. E não se valoriza tanto, porque hoje em dia, infelizmente, são tantas ideias, tantas ideologias para estragar a família, né? Infelizmente, isso causa um mal muito grande, né? Mas a família é uma bênção de Deus. O que eu puder fazer, eu nunca me esforço. Nossa paróquia tem trabalhado muito também com relação a isso. E hoje a gente tem muita crise familiar também, né? As pessoas também hoje em dia, algumas pessoas não lutam pela sua família, né? Às vezes qualquer dificuldadezinha já quer desistir. Aliás, hoje as pessoas estão assim, né? Qualquer dificuldade, né? Quer jogar tudo pro alto. Não é assim, né? Eu costumo brincar que só quem não tem problema é anjo, né?
Nós não somos anjos, nós temos as dificuldades, nós temos que lutar para vencer as dificuldades. Pessoal, Padre Jorge, agora vou falar de outro assunto da Missão Nordeste. O Padre Jorge, quando ia tirar férias lá na sua terra natal, ele não vai tirar férias, ele vai em missão. Desde quando... Quando foi, na verdade, a primeira missão? O senhor lembra? Que ano? Então, Claudinho, né, eu acabei de falar de família. Você sabe que essa missão surgiu por causa da minha família. Porque quando eu estava no seminário, meu irmão mais velho, ele faleceu aqui no Rio num acidente, né? Então, eu não tinha voltado lá ainda como seminarista. Eu voltei como seminarista nesse período que meu irmão faleceu. E quando eu cheguei em casa, foi a primeira vez que eu reuni minha família para rezar. Que meus pais estavam assim numa situação muito difícil. Eu rezei ali com meus pais, mas eu não chamei ninguém. Só que a casa estava cheia, né? Não falei, nordestino tem muita família, né? E a casa estava cheia. Só que o pessoal viu rezando ali com a família e disse, Jorge, vamos fazer uma oração aqui, vamos fazer um encontro em tal povoado, né? Porque lá no interior é cheio de povoado. Eu fui. Então, quando eu entrava de férias no seminário, eu levava um seminarista comigo, a gente fazia missão. Então, eu nunca tirei uma férias, assim, essas férias aqui vou ficar só passeando. Eu não sabia. Então, quer dizer que desde o seminário você já fazia a Missão Nordeste. E antigamente, começou lá atrás, sim, então. E é interessante que antigamente eu ia de ônibus, né? Eu ia de ônibus e eu levava mala de roupa para as pessoas, calçada, aquela coisa toda, as pessoas doavam, né? E era interessante, né, que a gente fazia isso. Não tinha luz na época, né, de morar no interior não tinha luz, não tinha televisão, nada disso. Mas fazia um sacrifício, subir, descer amor, né, para fazer um trabalho de evangelização. E assim eu continuei. Isso já tem o quê? 30 anos, né? Mas quando foi, acho que se não me engano, 2015, eu levei um grupo aqui da paróquia. Eu vou levar um grupo da paróquia. A gente fez aí uma reunião, aí as pessoas toparam, nós levamos um grupo. E a gente todo ano acaba indo. E é interessante essa experiência da Missão Nordeste, porque o povo que vai, uma grande parte não conhece o Nordeste, né? E as pessoas vão assim, com aquela expectativa interessante, né? Que chega lá, tem uma experiência maravilhosa, porque você sai desse mundo aqui, né? As pessoas se encantam com a tranquilidade do interior, né? Acordando lá com o barulho dos pássaros, das galinhas. Lá em Porto Real do Colégio, não é isso? Lá, Porto Real do Colégio, né? Falei no interior do Porto Real do Colégio, mas é tudo próximo, né? E essa experiência tem sido muito boa para as pessoas, né? Claro que muitas vezes já pensei em parar de fazer a missão, porque é cansativo, porque quando chega janeiro estou muito cansado. Mas só quando as pessoas ficam ansiosas esperando, né? Quando a minha mãe faleceu, tem 2 anos, eu ia parar a missão, né? Eu digo, não vou continuar não aqui, porque fica difícil, né? E lá é carente de padre, né? Sim. Né? Lá na região, né? Lá as comunidades têm missa uma vez por mês, assim, né? Uma vez por mês? Mas já teve uma época que um padre só era para 2 municípios, por exemplo. 3 municípios, era. Caramba. Hoje já está bem melhor. Então lá, e no interior, uma grande parte lá do interior é família também, né? O pessoal lá, né, fica esperando para que eu possa levar as pessoas do Rio para fazer essa missão. E é uma experiência muito boa. Aí esse ano nós fizemos 30 anos. Eu falei, agora eu vou encerrar o ciclo e tudo mais. Mas não adiantou porque as pessoas ficavam assim, padre, você vai continuar, padre, nós todos os anos nós estamos esperando, né? E acaba, né, que você vê a felicidade das pessoas, né? É tão bom você ver a felicidade das pessoas, né? Às vezes para nós pode ser algo tão simples, mas para eles é importante, né? E as pessoas precisam disso, né? Como eu falei, né, nós temos que ser um sinal de esperança, né? E para aquelas pessoas é um sinal de esperança. Chegar lá, que bom, o sorriso, o prazer que elas recebem a gente, né? Isso é muito bom. Padre Jorge, vamos falar agora também sobre os eventos para a população que a paróquia oferece todo ano, né? Que é a festa nordestina, a festa da padroeira. Nós estamos aí já próximo da festa nordestina, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de julho. De julho de 2024. Sim, sim. Então, já virou tradição também, né? Sim. O baião de 2, tem gente que fica... Tem gente que come baião de 2 uma vez por ano, só, aqui, aguardando
a festa nordestina aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Acontece ali apresentações musicais, o baião de dois, comidas típicas do Nordeste, né, padre? Verdade. E como é que tá a festa esse ano, 2024? Nós estamos preparando com muita alegria, né? Como todos os anos, nós acabamos de falar sobre família. E eu sempre desejei que a nossa paróquia fosse um ambiente familiar. E como nós temos ali um pátio grande, né, ele cercado, isso é muito importante porque ali as pessoas levam seus filhos, né, as crianças ficam ali correndo, tem brinquedo para elas. E foi quando eu dei essa ideia de nós fazermos ali uma festa nordestina. Começou de uma forma muito tímida, né? Mas as pessoas foram se achegando. Depois que elas experimentaram o baião de dois, elas nunca mais esqueceram, né? Então é muito importante porque você vê toda a comunidade envolvida e a alegria, né? O clima assim gostoso dessa vida familiar, vida de comunidade e também para as famílias de Santa Cruz. É um verdadeiro ambiente familiar. Um ambiente assim, tranquilo, de paz ali para as famílias de Santa Cruz, que precisa, às vezes nós temos tanta dificuldade aqui, principalmente aqui em Santa Cruz, né? Não que você tem um ambiente assim tranquilo, familiar. Não tem, né? É tão bom ali que as pessoas chegam e com seus filhos, com as crianças, comendo, né? Um ambiente muito bom mesmo. Então você não pode perder no dia 19, 20 e 21. No dia 19 nós vamos dar a bênção do nordestino. Santa Cruz tem nordestino, né? Tem muito nordestino, né? Sim, sim. Vamos dar a bênção do nordestino no dia 19, às 19 horas. E no dia 20 é dia do amigo, vamos dar a bênção dos amigos às 18 horas. E depois tem a festa externa. E no domingo a missa também será às 18 horas, depois a festa externa. Todo dia nós vamos ter várias comidas, né? Só baião de dois, não, tem várias comidas. É engraçado que até na festa padroeira, que é final do ano, as pessoas ficam procurando baião de dois. Eu falei, não, baião de dois é só para a festa. Até na festa da padroeira procuram baião de dois. Só para a festa nordestina, né? Então, porque baião de dois é uma comida cara, né? Hoje as coisas estão caras, então a gente faz geralmente só na festa nordestina. No domingo nós vamos ter um frango também caipira no dia 21. E você pode procurar a secretaria da paróquia, o pessoal vai dar as informações. E é importante você também entrar nas redes sociais, o pessoal está divulgando bastante aí. Muito bem. Estou pegando isso muito bem do senhor. Muito bem, muito bem. Sem contar com as apresentações musicais. Todo ano nós temos aí várias bandas, né, que animam com festa, com música de festa nordestina. Sim, forró pé de serra, né, o pessoal aí. Bem, na época do Luiz Gonzaga. Também o pessoal monta as quadrilhas na hora, os grupos, né? É bem animada a festa, né? É maravilhoso. É maravilhoso, é muito gostoso, bom. É muita alegria. Assim, você, né? que não conhece a festa nordestina aqui em Santa Cruz, não sabe o que está perdendo, né, Padre Jorge? Participe aqui com a gente. Agora no mês de julho, 19, 20 e 21, né? É isso aí. Leve a sua família, suas crianças, faz essa experiência e vai gostar, né? Muito bem. E no final do ano nós temos a festa da padroeira. Sim. as famílias santacruzenses já participam, né? Os católicos também, pessoas da comunidade. Sim. Visitam a festa. Muito importante isso, né? A festa da padroeira já é antiga, né? Aqui em Santa Cruz. Quando cheguei já existia, né? E a gente encerra o ano, né? Já existia, mas o senhor brilhantou essa festa, né? Todo ano a gente tenta, né? Todo ano a gente tenta fazer o melhor. Porque é um período também de festa, de Natal, né? A gente tenta fazer de tudo para que as pessoas também tenham esse momento conosco lá na nossa paróquia, né? Nós temos a novena e agora é interessante que cada dia vai um padre celebrar a missa, que são padres filhos da casa, né? Isso mesmo. Isso é muito interessante. Cada dia eu tive o privilégio de acompanhar cada um desde o início, né? Fica feliz porque vê aquele jovenzinho que começou ali, de repente, com coroinha ou num grupo, e hoje, né, está ali celebrando conosco. É uma alegria muito grande, né? Estão aí pelas paróquias no Rio de Janeiro, aí, na sua missão, né? Tem muito espalhado aí pelo Rio, né? Isso. Padre Jorge, eu tenho um presente aqui do Santa Cruz Pod pro senhor. É a caneca, aqui ó, a caneca do Santa Cruz Pod, o nosso podcast regional, receba com carinho. Obrigado, Claudinho. Tá bom? E para o senhor não esquecer, para marcar sua presença aqui, eu queria que o senhor olhasse para sua câmera, falasse o que o senhor quisesse, para quem está te assistindo agora. Fique à vontade.
Então você quer conhecer a nossa paróquia, né? Acho que pelo tamanho já conhece aqui no centro de Santa Cruz, né? E todos os domingos nós temos missas, as missas às 7h30, 10 horas e 19 horas. Vai lá conhecer, vai participar conosco. E você chegando lá, você vai também saber dos eventos que nós temos. É importante você participar. Com certeza você vai ser bem acolhido, bem acolhida. Tá bom? Padre Jorge, eu quero, em nome de Santa Cruz, agradecer pelo seu sim, por essa sua missão, que o senhor, uma boa parte da sua vida, e também vida como padre, a grande parte é aqui em Santa Cruz, que o senhor continue aqui conosco. A gente não consegue mensurar quanto tempo, mas que Deus conserve o senhor aqui em Santa Cruz para a gente continuar aí presenciando essa com grande missão de evangelização que o senhor transformou a Igreja Católica em Santa Cruz, especificamente a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Quero agradecer por o senhor ter separado um pouquinho do seu tempo para vir até aqui conversar comigo e para que as pessoas soubessem mais um pouquinho quem é o Jorge Pereira Bispo. Meu muito obrigado, padre. A sua bênção. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu agradeço pelo convite, né? E quero deixar claro, né, assim, que tudo que nós fizemos, né? Claro, primeiro com a graça de Deus, a ação do Espírito Santo e também da comunidade, que é maravilhosa, acolhedora, um povo que eu aprendi a amar, né? Como eu falei, muitos não conhecia quando eu cheguei aqui. E a união dessa comunidade, a gente vê que é possível nós melhorarmos o mundo, né? Se cada um fizer a sua parte e fizesse sempre da melhor forma possível, né? Então eu agradeço muito a Deus por isso, por toda a comunidade, por todo o povo de Santa Cruz. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a sua missão também. Amém, Padre. Obrigado. Nada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Um abraço, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora, você que está assistindo esse vídeo até o final. O meu muito obrigado. E são vocês que vão decidir se Santa Cruz pode, hein? Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Padre Jorge. Obrigado. Deus abençoe, Cláudia. Amém.